Com grande alegria eu chego até você nesse momento da Palavra de Deus, em pleno fim de semana da ressurreição, em pleno tempo da Páscoa de Jesus, em tempo de celebração. A morte venceu a vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não é? Ou seja, a ressurreição é um penhor, é uma conquista dada por Jesus àqueles que nele crê. Paulo disse: com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A Páscoa, o domingo da ressurreição, que se avizinha no dia de amanhã, é um cântico da vitória da vida. Quero ler para você em Lucas capítulo 22, verso 14 até o verso 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Gosto dessa expressão de Jesus, falando aos discípulos, assim, frente a frente, junto a uma mesa. Ah, uma mesa, né? Eu não sei qual a sua tradição, eu não sei de onde você vem, mas eu vim do sul do país, onde a mesa é um lugar de muita comunhão. Junto à mesa ouvi história dos meus antepassados. Eu fui criança num tempo que não tinha televisão ainda. A televisão era uma coisa distante ainda, não existente lá no sul do Brasil. Então eu cresci, a televisão era as histórias que você tinha que imaginar a história, né? Meu avô, minha avó, meus pais contando histórias, aquele inverno longo. Então a mesa é alguma coisa muito significativa para mim, ter a família em volta da mesa. Mas isso não é uma tradição minha, essa é uma tradição muito antiga. Jesus estava à volta da mesa com os discípulos. E eu acredito que todo pai, avô, gosta de ter os seus familiares em ocasiões especiais à volta da mesa. Porque é um lugar de intimidade, é um lugar onde estamos com as pessoas que confiamos, é um lugar de compartilhar. Jesus, tenho desejado comer convosco esta Páscoa. A Páscoa era o memorial da passagem do anjo da morte, da passagem do cativeiro lá debaixo do jugo de Faraó para a libertação. Então, por isso é um memorial. A palavra grega é uma anamnese, a palavra hebraica é pessá, ou seja, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a libertação, a passagem da vida antiga para uma nova vida. Isso significa a Páscoa. E Jesus estava, com aquela alimentação, ele estava celebrando a Páscoa judaica com os discípulos. E ele introduz um outro tema junto. Ele diz: pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso é uma revelação e, ao mesmo tempo, um confronto. Um confronto porque põe os discípulos diante da escatologia.
Escatologia é o tempo em que Deus há de julgar os vivos e os mortos, em que Deus há de ter uma grande ceia com os salvos, onde você pretende passar a eternidade. Você tem certeza da sua salvação? Eu disse no princípio. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O objetivo que eu estou aqui, tomando seu tempo, e que nós estamos investindo nesse programa, é para que você seja salvo. É para que você conheça a salvação em Cristo Jesus. E veja o que ele diz ainda. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Aqui nós temos outra passagem. Ou seja, encerra-se a velha Páscoa e passa-se para a nova Páscoa. Enquanto a velha Páscoa celebra um memorial que continua sendo válido, que é a passagem da morte para a vida, ou seja, do cativeiro do faraó para a libertação. Agora, a Páscoa de Jesus é a passagem do velho homem para o novo homem, a vitória sobre o pecado e a morte para a vida eterna em Cristo Jesus. E aquele que foi oferecido por você e por mim na cruz do Calvário, que ressuscitou, este Jesus vira um memorial da Páscoa cristã. Quando nós nos acercamos do altar, quando nós tomamos do pão e do cálice, nós celebramos a Páscoa cristã. E o cordeiro, que era o cordeiro da Páscoa judaica, já não é mais aquele cordeiro, é Jesus Cristo, crucificado pelos teus, pelos meus pecados, trazendo a você novidade de vida. É possível ressuscitar, é possível experimentar uma nova vida, mas só Jesus pode dar. Isso é a Páscoa cristã, um memorial que recorda o sacrifício de Jesus, mas que garante que ele vive, pois ele ressuscitou. E se ele vive, você também viverá, se nele crer. Que Deus te abençoe. Permita-me orar por você. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, queremos celebrar a Páscoa de Jesus, o tempo da ressurreição, a oportunidade da nova vida. Senhor, aqueles que estão levando uma velha vida, uma vida pesada, uma vida difícil, que ouçam a voz de Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Jesus, que levou na cruz os teus e os meus pecados, continua levando a nossa carga, dando alívio, salvação, libertação. Que Deus te abençoe. Amém.